Essa é a nossa 8ª aula de robótica geral e o assunto da aula de hoje são os atuadores, que são os componentes responsáveis por fazer os movimentos do robô. Nossa aula está dividida no seguinte roteiro. Faremos primeiro uma introdução sobre o que são os atuadores. Falaremos sobre os atuadores hidráulicos. E em seguida falaremos sobre os atuadores pneumáticos. Os atuadores. Sistemas de acionamento ou atuadores. Os atuadores são dispositivos responsáveis pelo movimento das articulações e do desempenho dinâmico, torque, velocidade e força de um robô. Esses dispositivos podem ser elétricos, hidráulicos ou pneumáticos, cada um com suas características. Descreveremos a seguir o funcionamento de cada tipo de atuador. O primeiro tipo de atuador que vamos trabalhar são os atuadores hidráulicos. Atuadores hidráulicos. Os principais componentes desse sistema são o motor, o cilindro, a bomba de óleo, a válvula e o tanque, que é o reservatório de óleo. Um motor é responsável pelo fluxo de óleo no cilindro em direção ao pistão que vai movimentar a junta do robô. Assim, esse tipo de acionador é geralmente associado a robôs de maior porte, quando comparados aos acionadores pneumáticos e elétricos. Entretanto, a precisão em relação aos acionamentos elétricos é menor. Então, nesse tipo de dispositivo, nós temos um tanque, que é o nosso reservatório de óleo, a bomba, que leva óleo até a válvula e o cilindro, a válvula, que controla o acionamento do cilindro, o próprio cilindro, a reguladora de pressão, que controla a força com que esse cilindro vai movimentar, e o filtro, que filtra o óleo que retorna para o reservatório. Existem diversos tipos de motores hidráulicos, como motor de palheta, de engrenagem, de lóbulos, etc. E todos eles apresentam características de alto torque específico, ou seja, torque elevado, com massa e volume reduzidos. São, portanto, apropriados para braços que manipulam grandes cargas. Em contrapartida, a exigência de elementos de controle e pressurização do fluido hidráulico faz com que o custo desse sistema seja elevado, tornando-se vantajoso apenas em braços de grande porte. Apresentam, adicionalmente, problemas de manutenção, já que podem ocorrer vazamentos do fluido e desgaste na bomba e nos motores. Deve ser mencionado, finalmente, que atuadores hidráulicos lineares são mais compactos e robustos do que seus equivalentes elétricos, ou mesmo pneumáticos, e com isso são indicados para uso em robôs em juntas do tipo L, ou seja, juntas lineares. Aí temos um exemplo de um manipulador 3D, onde eu tenho um movimento na horizontal, um movimento na vertical e um movimento para frente e para trás. E também um manipulador 2D, que eu só tenho um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Aqui nós temos exemplos de aplicações dos atuadores hidráulicos. Como foi mencionado, eles são usados para levantar cargas enormes. Nesse caso, temos um caminhão Munk e temos a movimentadora de containers, que é usada em portos. Esses dois equipamentos não são sistemas autônomos como os robôs, são sistemas operados mecanicamente. E temos os sistemas autônomos, onde eu tenho um pórtico que eu uso para movimentar grandes peças. Só para se ter ideia do tamanho desse pórtico, olha o tamanho dos operadores comparados ao equipamento. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre atuadores hidráulicos. Nos vemos no próximo vídeo.